Oi, gente! Nós estamos começando mais um No Cuco do Mineiro. Eu sou Alexandre Saad e espero que você esteja gostando do nosso trabalho. Hoje eu estou trazendo um convidado muito especial. Ele é radialista, ele falava no pé do ouvido dos ouvintes, tocando música, mandando mensagens. Ele é o ex-deputado estadual João Batista Rodrigues. Tudo bem, João? João Batista Rodrigues. Pois é. Que bacana, João. Obrigado por você ter vindo. Cara, eu também gostei muito. Eu, você sabe que a sua família sempre me tratou muito bem. E eu era, como é que fala, um macaquinho de auditório lá no colégio. Estava lá sempre e tal. E eu sempre fui muito prestigiado. Então, é um prazer estar aqui falando com o nosso simpático Saad, né? A família Saad, que eu gosto muito. E você é uma dessas pessoas. E eu fico pensando aqui, aquela dupla acabou? Olha, João, eu sei que você Está sempre. parecendo que eu que estou entrevistando. Não, mas eu quero ser entrevistado, eu não posso perder essa chance. O Adilson fica rindo e o Alex também. Mas seria mesmo porque é um grande prazer para mim. Mas não acabou, não. Nós continuamos tocando, fazendo música, tocando nossas violas, mesmo porque eu vou trazer aqui para o Cuco do Mineiro sempre a oportunidade de ter um pouquinho de música. Você que fez história, não só na rádio, mas na televisão, com a questão da música, né, João? Eu queria, antes da gente entrar no assunto de uma vez, te pedir um favor. Eu quero que você me diga quem é João. Pois é. É um prazer estar aqui com o Alexandre, o grande Saad. Olha, eu falo muito das pessoas, mas falo muito pouco de mim. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que joga de acordo com o do que vem, sabe? A minha história no rádio começou em Ituiutaba, minha terra natal, e o meu primeiro teste foi trabalhar num som de uma perua Kombi. Havia lá um ex-jogador do Atlético Ituiutabano, e ele fazia publicidade, volante, né? Então, um dia eu falei com ele, falei, cara, eu queria aprender a fazer uma propaganda. Eu não esqueço que eu fiz a propaganda do Sena Café, lá em Ituiutaba. Não sei nem se existe mais, certo? E eu comecei ali. Alguém achou muito estranho, porque muita gente pensava que a única rádio que eu ia trabalhar era na Rádio Patrulha, né? Então, consegui não trabalhar na Rádio Patrulha. Trabalhei na Rádio Difusora, que não foi onde que eu comecei na Platina, mas na Platina eu era uma espécie assim, de freelancer, né? Aí eu fui aprender mesmo na Rádio Difusora, que estava sendo inaugurada, e ela entrou com a nova fase da Rádio Difusora. Então, eu era, como é que fala, o cara que vivia batendo palmas para os outros locutores, e de repente eu comecei a conviver com os maiores ídolos da minha vida. Então, eu fiquei muito feliz, sabe? E depois disso, né, mas a propaganda foi, eu disse para você, no carro de publicidade volante, e foi legal. Eu acho que eu comecei a ser radialista aí. Aliás, posso dar uma consertada? Então, eu queria saber como é que você se olha no espelho, como é que você se sente, quem é o João Batista Rodrigues? Eu sei, queria uma definição. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco e tudo que eu tenho lugar. Como eu disse, eu sou itiutabano, né? Eu nasci em Itiutaba. Também ninguém precisa saber que foi em 1948, porque daqui a pouco todo mundo já vai começar a fazer conta, conta, né? né? E eu comecei com rádio antes de trabalhar no rádio. Meu irmão consertava rádio, consertava as famosas radiolas e tal. E um dia, eu comecei a participar de alguma coisa, eu mesmo me entrevistando, né? E eu peguei o gravador dele, roubei o gravador dele. Sabe por quê?
porque a seleção da Rússia veio jogar em Uberlândia. Metrevel era o centroavante, Yashin, tal. E aí eu peguei o equipamento e fui embora lá para o estádio Juca Ribeiro para transmitir o jogo. Para começar, o cara não queria deixar eu entrar, né? Quem que é você? Eu falei, rapaz, eu vim transmitir o jogo com o gravador lá, tudo direitinho, né? Ele falou, vai para lá, moleque. Então, acabou que eu assisti o jogo, não assisti, eu narrei o jogo. O cara me arrumou uma cabine lá, um lugar, espaço, não me lembro nem se era cabine mais. Então, eu acho que eu comecei ali. Eu sabia a escalação da Rússia, tudo de cor. Hoje, se você perguntar para mim, eu só vou lembrar do Voronin, certo? Do Metrevel e do Astio, qualquer coisa assim. Então, começou aí, e começou num carro de propaganda volante também, de um ex-jogador do Atlético Tuiutabano, e ele acabou que me abriu espaço, acabou dali, eu fui procurar a Rádio Platina de Tuiutaba. A Rádio Platina foi a primeira emissora de Tuiutaba, do senhor Alcides Junqueira, era uma figura folclórica, sabe? Só para você entender o que era ele era custoso demais. Um dia chegou lá, dupla Milionários é Rico, certo? E tinha um locutor em Tuiutaba muito famoso, chamado Fernando Santiago. Aliás, o Fernando Santiago, ele morreu em Uberaba. Infelizmente, o câncer o pegou e ele acabou terminando seus dias aqui. Fernando Santiago era um dos melhores comunicadores que eu vi em rádio até hoje, sabe? Muita gente acabou vindo se tratar por aqui, né? Sim, ele veio. E aí o Goiá também morreu aqui. Goiás, né? E parece que eu também vou morrer aqui. E viveu maravilhosamente. Vivi muito bem. E aí, meu querido, o Fernando Santiago foi, como é que fala, meu espécie de inspirador. E em Tuiutaba tinha uns locutores assim de primeiro time, sabe? Eu aprendi muito. Tinha um tal de Edivaldo Brito em Tuiutaba, ele era diretor artístico da rádio. O cara era um crânio, uma inteligência total. Aliás, eu vou até contar uma passagem dele. Tinha o horário das 18 horas, a hora do Ângelus, né? As rádios faziam muito a hora do Ângelus. E ele era o diretor artístico da rádio. Só que um dia o padre não foi para fazer a oração lá, fazer tudo que ele fazia, né? Aí o dono da rádio falou, Edivaldo, é você, Edivaldo Brito, um dos maiores comunicadores que eu já vi. Eu aprendi muita coisa com esse cara. Aí ele está lá, o cara falou assim, você vai ter que rezar, fazer a oração das 18 horas, a crônica. Ele falou, eu? Eu não entendo nada desse negócio de religião, rapaz. Eu não sou católico, não sou espírita, eu não sou nada. Eu gosto é da minha pinguinha. Aí o cara falou, não, senhor, você vai ter que fazer lá. Aí ele se encheu de orgulho, que ele era muito bom, ele era muito eclético, sabe? E aí ele fez a oração da Ave Maria. Rapaz, mas ficou um trem de doido, sabe? Maravilhoso, completamente diferente da rotineiridade do padre. Só que é o seguinte, quando acabou de fazer a oração, o técnico levantava o fundo musical. Era o famoso BV, não é isso? BG, BG. BV? BG. BG, era o BG. Ele tinha que levantar, né, o som, e a hora que baixasse, ele falava assim, amanhã, novamente às 18 horas, estaremos de volta com a hora do Ângelus. Rapaz, ele não sabia desse detalhe, certo? Que baixou, né, o prefixo e ele teria que entrar falando. Então, a hora que ele acabou de fazer a crônica, ele falou assim, hey, vai rezar Maria assim no meio do inferno, hein? Meu Deus do céu, Aí o homem queria matar ele. Então, eu aprendi com essas feras, sabe? Eu aprendi a improvisação com esse pessoal. O rádio era muito improvisado na época, mas eu sempre admirei esse Edivaldo Brito, e ele veio do estado de Goiás para cá. Ele trabalhava na Rádio Brasil Central de Goiânia, só para você ver a competência do cara. Ele apaixonou por uma enfermeira de Tuiutaba, certo?
Ela fazia cirurgia nele e nem precisava aplicar anestesia. Ela já encantava ele, assim. Aí, cara, eu aprendi com ele, a rádio tinha belíssimos locutores, sabe? E eu entrei numa turma, assim, muito boa. Acabou que eu tinha que aprender alguma coisa, né? Acho que aprendi alguma coisa. Devo ter deformado também um pouco. Muito pelo contrário, eu acho que você falava ao pé do ouvido, você falava com muito carinho, né, Ah, sim. na rádio, e passou a ter um séquito de seguidores, né? Aliás, hoje a gente fala seguidor porque a internet está aí, né, João? Virou um troço danado, mas, para falar a verdade, naquela época, a internet começou em 2010. Naquela época, o rádio é que comandava, né? Na verdade, rádio não tem perseguidores, né? Não tem seguidores, tem perseguidores. Perseguidores? Você acha que o rádio acabou com a sua, como é que fala? Ação? A sua ação, alguma coisa assim? De política? Você começou lá atrás, lá em Tuiutaba. Como é que você veio parar em Uberaba? Eu não sei se é verdade isso que me falaram, mas tinha um locutor aqui, na Rádio Sete Colinas. Rapaz, eu me esqueço o nome dele agora. E ele era uma figura assim, meio folclórica. Então, alguém me contou essa história, eu não sei se ela é verdade. Tá? A Rádio Tupi de São Paulo, quando começou a loteria esportiva, então ela acabava um jogo, por exemplo, eles terminavam a transmissão e tinha outro jogo da loteria esportiva. E, por exemplo, se o jogo era lá em Tuiutaba, então eles ligavam para um narrador de Tuiutaba para ele narrar o jogo, ou pelo menos o final do jogo, o segundo tempo, depende quando terminasse o jogo, né? Então, meu Deus do céu, eu estou com o nome... Qual que é o nome dele? Ele era locutor de esportivo? Era isso? Não, ele é uma figura assim meio folclórica. O Nico Trovador? Não, era bem jovem ainda, mais jovem do que o Nico Trovador. Mas eu ainda vou lembrar o nome dele. O dia que eu lembrar, eu volto aqui e falo. Ótimo, já tem um bom motivo para a gente voltar, né, Alex? Aí, meu querido, eu fiz alguns flashes também para a Rádio Bandeirantes, quando falaram que caiu um objeto voador não identificado lá numa lagoa lá de Gurinhatã. Sabe? E a Rádio Tupi pedindo para mim fazer também o futebol. Ela não fez só isso comigo, não, fez com vários locutores, inclusive aqui em Uberaba, até com o Moura Miranda. Certo? Então, eu não fui o primeiro, não. Na verdade, eu me lembro porque, na época, era a moda o cara ter a oportunidade de jogar na loteria. E a loteria foi um sucesso total. Então, me dizem que estava precisando de um locutor aqui na Rádio Sete Colinas e quem teria iniciado as conversações para que eu fosse solicitada a minha presença aqui, pelo Fauzi Web, né? Fauzi Web. Seu Fauzi, ele que era um proprietário, né? Isso. Aí, não sei por que cargas d'água. Muito querido ele. Eu vim parar aqui, eu falei, poxa, eu vou para Uberaba então, né? Então, vim aqui para fazer só transmissão de futebol pela Rádio Sete Colinas. Porque nessa época, o Moura estava em Belo Horizonte, ele trabalhava na Rádio Guarani de Belo Horizonte, sabe? E a Sete ficou sem narrador. Aí o cara falou para ele... Grande Moura Miranda. O João Batista, esse cara, ele transmitia um jogo para a Rádio Tupi. Não, transmitia alguns outros. Eu acho que eu fiz 3 jogos da loteria esportiva pela Tupi. Aí, então, alguém ouviu, gostou, e falou, vamos chamar esse cara para vir fazer futebol. Aí eu vim. Qual é o problema que teve? O Moura Miranda voltou de Belo Horizonte. Aí você ficou sem espaço. O Moura era o titular, né? Então, mas aí era melhor ter Jorge Cury e Valdir Amaral juntos, né? Do que o Jorge Cury de um lado e o Valdir Amaral do outro, né? Entendi. Nesse caso, o Moura é o Valdir Amaral e eu sou... E aí, então, nós ficamos trabalhando juntos. Mas nós não combinamos, a verdade é essa, tá? E aí eu fui trabalhar na Rádio Sociedade. O João Cid fazia
Não sei se você se lembra do João Cid. Me recordo. Eu, na verdade, a gente ouvia muito, né, falar, e eu tinha uma relação muito boa com o seu Fauzi lá, o Bolão, o filho dele, a Bia foi minha colega. Então, eu conheço de convivência, de audiência, né? Eu tinha contato, mas você que tinha mais propriedade para falar. Eu sei que eu saí da Rádio Sete Colinas e fui para a Rádio Sociedade. Quer dizer, fui não. Eu fui pedir emprego na Rádio Sociedade, né? Aí ele falou para mim, o chefe lá, era o Sidney Franco da Rocha. Sidney depois virou prefeito lá em Franca e tal. Um grande amigo que eu tive a oportunidade de fazer. E ele gostou muito também do meu estilo, certo? Só que é o seguinte, cara, não tinha horário para mim, estava tudo ocupado. Aí ele falou assim, você vai fazer reportagem. Falei, vou fazer reportagem. Eu tinha que fazer flash ao vivo, eu tinha que fazer 6 flashes por dia. Eu fazia 12. Eu ficava torcendo para ter alguma notícia, um carro bater, o ônibus bater ali, para mim fazer o flash em primeira mão. Né? Era o furo, essa era a história. Era o furo de reportagem. É né? o que o pessoal chamou o tempo todo, tem que ter manchete, né? Tem que chamar a atenção. Aí eu comecei lá na Rádio Sociedade, só que o João Cid, ele foi chamado para trabalhar em Ribeirão Preto. E o horário dele era o horário das 8 às 11 da manhã. Então ficou livre. Aí o diretor da rádio, diretor artístico, que é o Cid, falou, João, você vai fazer o programa do João Cid. Falei, vou com muito prazer. Certo? E aí comecei. Então, fizemos lá, graças a Deus, um período muito bom. A rádio, ela não tinha ainda uma conceituação tão grande. E segundo o dono da rádio, que é Augustinho Galgani, eu teria sido, nas palavras dele, o responsável pelo sucesso da rádio. A rádio ficou, acredito que 10 anos em primeiro lugar no Ibope, aqui. A rádio faturou demais, o meu horário... Você foi uma pessoa que trouxe a Rádio Sociedade para o grande público de Uberaba, né? Bom, eu me recordo que, muito bem, de algumas coisas eu te ouvia, mas tem umas crônicas antológicas do Ataliba Guaritá Neto, saudoso Netinho. Todo mundo ficava esperando, né? O Ataliba Guaritá Neto. Nosso querido Netinho. Um dos maiores improvisadores que eu já vi. Você, por exemplo, eu sei que você é um catedrático, é um intelectual. Estou aprendendo. Né? Eu, por exemplo, eu sou muito ruim para escrever, eu sou muito bom para falar. Né? Me desculpa a pretensão. Mas aí, certo. O Ataliba, ele era muito bom de improviso, as crônicas dele eram feitas de improviso. Rapaz, o cara fazer crônica de improviso, o cara tem que ser muito bom. E o Ataliba fazia de improviso, então? Ele pegava e... Ele nunca escreveu crônica, não. Que bacana. Pelo menos no período que eu conheci. Né? E ele fazia aquelas crônicas tudo de cabeça. Sabe qual é o grande mal do Ataliba Guaritá Neto? Ele não guardou a maior parte dessas crônicas. De vez em quando as pessoas me param na rua. João, você não tem aquelas fitas? Não tem. Ele não fazia. Se o cara gravava, pelo menos não dava para fazer um arquivo, ou não fez, não sei. Então, aí na Rádio Sociedade, graças a Deus eu tive uma projeção muito grande, virei uma unanimidade, ganhava relativamente bem pelo mercado do radialista da época. E deu para pagar as contas, botar os meninos no trabalho, na luta. Se não fosse a Rádio Sociedade, eu não teria sido deputado. Sabe? É verdade. Então, vamos entrar nesse assunto, então. Eu tenho muito que agradecer à Rádio Sociedade. É a melhor fase da minha vida. Eu ganhei um troféu, uma época, da revista Melodia, como o melhor locutor do interior de Minas Gerais. Não me pergunta como é que é o critério, que eu não sei. Certo? Eu sei que eu fui convidado. A revista Melodia era uma revista que falava do mundo artístico. E eu fiquei muito honrado, né? De estar. E foi feita a entrega desse troféu lá em Uberlândia, no Uberlândia Tênis Clube, o UTC, a revista Melodia e tal, fazendo a festa. Rapaz, eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida, num ginásio. Por que ano foi isso? E eu recebendo foi em 1900 e dinossauros. Eu não lembro. Mas foi muito legal, sabe?
E eu nem sei o que eu estava falando, mas não, pode falar aí. Não, você estava falando aí de prêmio da Rádio Sociedade como melhor radialista. Eu, inclusive, me recordo muito, queria até que você contasse alguma coisa aí do Netinho, do Ataliba Guaritá Neto. Eu me recordo muito bem do falecimento do meu avô. Foi emocionante a crônica que ele fez. Meu avô era o Dr. Odilon Fernandes. E eu me lembro muito bem que acho que eu tinha 12, 13 anos. É isso mesmo, tinha 12 anos, foi em 72, 73. Depois nós estivemos lá na inauguração da Avenida Odilon Fernandes, lá com ele. E depois daquilo todo mundo ficava emocionado, esperando a crônica do Netinho. E foi emocionante, eu me lembro de nós chorando em volta do rádio. Quando meu avô faleceu, foi em 73, eu tinha 12 anos, é isso aí. Né, eu não sabia que você era da família do Odilon Fernandes. Ah, não sabia não? Então sou neto dele. Eu tenho que bater palmas para vocês de novo. Imagina. Odilon Fernandes, grande história. Uberaba deve muito a esse nome, né? Aliás, a família Saad também, como um todo. Como um todo. Papai com... De onde que veio essa família Saad? Olha, agora eu vou conversar. Agora eu te pergunto. Então, eu vou entrevistar aqui um Patrício, falando até também dessa origem. Mas eu sou um vira-lata, viu, João? Meu pai era puro sangue, meu pai era libanês, nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas ele foi gerado lá no Líbano. Meu pai era verdade. A minha mãe também era filha de portugueses com italianos. Eu sou um vira-lata, como eu falei, né? Eu sou neto do Dr. Odilon Fernandes, com muita honra, mas sou bisneto também do italiano, Santos Guido. Isso aí, Santos Guido é a minha... Se eu for começar a falar da minha família, nós vamos perder aqui a linha. Vamos ter prosa ainda pela frente, né? E falando sobre essa questão de esporte, eu encontrei essas fotos e eu quero que você fale um pouco sobre essas fotos aqui dos momentos que você passou. Você conhece, vamos ver aqui. Esta foto aqui não era do esporte, mas eu quero que eu vou achar do esporte aqui para me mexer com você. Tá. Quando foi isso aí? Quem que estava aí? Pois é, foi no auge do Pelé, né? O Roberto Carlos também era a grande unanimidade da música. Esse cara até que está aqui do lado, o nome dele é Romildo. Ele era goleiro do nosso time de futebol, certo? E ele trabalhava na rádio que concorria comigo. O time de futebol de vocês da rádio? Como é que é? Não, Peladeiro. Não, era realmente o time dos peladeiros mesmo, sabe? E essa foto, ela tem uma história interessante. Esse dia eu entrevistei o Roberto Carlos 3 vezes. É mesmo? Ele parou em Uberlândia, eu entrevistei ele em Uberlândia, depois nós paramos perto de Chapetuba, aquela que vai para... meu Deus. Chapetuba... Olha, eu não sei também... Tupaciguara, aquela que vai lá para Tupaciguara. E aí eu entrevistei lá de novo. Depois, quando ele chegou no grande hotel em Ituiutaba, e depois de muito tempo virou até um conservatório lá, que modéstia à parte eu consegui também a construção do conservatório de Ituiutaba, quando eu fui eleito deputado, e o conservatório de Uberaba também. Foram recursos do deputado João Batista Rodrigues. Agora, vai lá para ver se o meu nome está na placa, não está? Essa aqui, ó. Aí, ó. Tá. Eu estava confundindo, a primeira do Roberto Carlos, né? E esse dia, o nosso dono da rádio, ele dava R$100 para quem conseguisse como é que fala? Uma entrevista com em primeira mão. Então, uma vez. Eu quase fiquei rico, porque eu pegava as primeiras mãos quase tudo lá. Sabe? E foi legal. Essa foto aqui é dele? Essa daí é do Pelé, ó. Do Pelé. Tá vendo?
E essa daí é porque eu já coloco aqui, porque nós temos uma câmera aqui em cima. Pois é, eu estava pensando em vir assaltar aqui, não vai dar mais. Você vai ser pego pela câmera. Isso aqui foi quando o Pelé veio. A câmera vai falar assim, esteja preso. Esteja preso. Essa daqui, você vê que eu estava limpando a impressora aqui, Adilson, só. Sim. Tá essa gravação, essa foto eu tirei quando o Pelé foi jogar lá em Ituiutaba. E então, você está vendo o tamanho do... Então, esta foto aqui foi quando o Pelé veio jogar com o Santos aqui no Uberaba? Não, esse jogo foi em Ituiutaba. O jogo do Uberaba, você fala o Santos jogando em Uberaba? Eu fui assistir o Pelé lá. Não, realmente isso aqui é lá de Ituiutaba. Inclusive esse cara aqui, ó, o nome dele é esse aqui, Sidney, ele era presidente do Ituiutaba Esporte. Até teve um filho dele que jogou no São Paulo Futebol Clube, mas não me pergunta o nome que eu não vou lembrar. Não precisa, né? Também, né? E o Pelé esses dias foi jogar lá, era Pelé, Coutinho, aquela turminha toda do Santos. E esse dia também, eu era louco, eu também entrevistei o Pelé 2 vezes nesse dia. Certo? Entrevistei ele no hotel, entrevistei depois no campo lá. E foi uma loucura, porque o Santos, meu Deus do céu, eu não vou lembrar detalhe da questão do Santos, não. Mas o Pelé, depois no outro dia... Aproveita e já emenda, já fala de novo dessa foto aqui. Aí no outro dia, o Pelé ia embora e eles estavam almoçando no hotel... Ah, meu Deus, lá da saída de Ituiutaba, Alex, você lembra? Tem um hotel lá na entrada da cidade, eu sabia tanto o nome, mas não sei mais. Ultimamente eu ando esquecendo um pouco as coisas. Faz parte, eu também já estou me esquecendo também. Tem gente que fala que é problema de vaidade. Vaidade, né? E aí, então, eu fui... Você não é de ver que depois, no almoço deles, estava almoçando, o diretor da rádio falou assim, você vai fazer alguma coisa para o programa do meio-dia? Eu falei, claro que eu vou. O que você vai fazer? Eu vou entrevistar o Pelé. Ele falou, rapaz, mas você já falou 2 vezes com ele, já tá bom. Eu falei, não, vou entrevistar ele mais. Hotel Gardênia. Hotel Gardênia. Aí, cheguei lá, todo mundo do Santos, lá, comendo, bebendo e tal. Aí eu cheguei no Pelé, falei, Pelé, é o seguinte, o meu patrão exigiu que eu fizesse uma entrevista com você. E disse que se eu não te entrevistar, ele vai me mandar embora. Aí o Pelé falou assim, cara, mas pelo amor de Deus, na hora do meu almoço, certo? E eu falei, o programa é agora, o que eu posso fazer? Aí ele levantou, alguém lá da diretoria, sei lá, chegou e falou assim, moleque, você vai tirar o cara da mesa para ele te dar uma entrevista? Eu falei, vou. Ele falou, onde que é a entrevista? Falei, lá no telefone. O telefone é lá do outro lado. Naquela época não tinha facilidade, né? No celular, né? Aí esse, não vai não. Depois você grava alguma coisa com ele. Aí o Pelé falou assim, não, você sabe quando é que esse menino pode ter uma nova oportunidade para me entrevistar? Pô, que bacana, hein? Às vezes ele não vai ter uma nova oportunidade. Eu vou falar com ele, sim. Sabe? Foi lá, me deu entrevista, falou 13 minutos comigo lá. E eu tive a felicidade de entrevistar o Pelé também no Hotel Danúbio, em São Paulo, quando a seleção brasileira, quando o Pelé estava despedindo da seleção. Sabe? E a minha irmã morava em São Paulo, de frente ao Hotel Danúbio. Eu fui lá visitar a minha irmã e tal. Daí a pouco eu estou vendo um movimento danado, sabe? O que é aquilo, né? Aí alguém falou assim, é a seleção brasileira que está chegando. Eu falei, o quê? Aí eu já entrei logo junto com eles, né? Mas aí você foi com um gravadorzinho, né? Ou não? Pegou o telefone? Não, eu era com gravador, mas não era gravadorzinho. Né? O gravador era grande, parecia um pedaço de pau. Era aqueles gravadores de fita? Não, ele devia ter mais ou menos o quê? Eu acredito que ele tinha mais ou menos esse nome, esse tamanho aqui. Bom, e aí, meu querido, entrei. No que eu entrei,
o Cláudio Coutinho me viu entrando. Sai daqui, falou para mim. Falei, como sai daqui? Eu vou entrevistar o Pelé. Ele falou, que Pelé, moleque? Aí chegou o cara lá, o porteiro, falou assim, tira esse moleque daqui. Aí eu saí. Daí a pouco eles descuidaram, eu entrei de novo. Olha só, ensinando como é que os repórter faz, né? Entrei na base assim, tal, rapaz, mas não tinha jeito. O desgraçado do Cláudio Coutinho apareceu de novo. Aí chamou o gerente e falou, ó, se esse moleque entrar aqui de novo, nós vamos sair do hotel e nós vamos recomendar ninguém vir para cá mais. O cara me mandou embora de novo. Mas que coisa isso? Falei, eu não vou entrevistar o Pelé? Vou entrevistar o Pelé. Daí a pouco, estou lá de fora, mas não tinha jeito de entrar. Toda hora que eu tentava, ele me impedia, né? O porteiro me impedia. Aí daí a pouco tá vindo dois brancões, assim, muito forte, sabe? Forte igual você. Certo? Você está me chamando de fortinho ou de gordinho? Não, gordinho não, que isso? Gordinho é para fortinho pequeno. Aí seria, fortão, tem que ser gordão. Aí seria, nesse caso seria Raimundo. Com certeza. Aí, meu querido, o que aconteceu? Todo mundo abrindo alas para os dois caras que estavam vindo. Olha que eu vi aquilo e falei assim, esses caras devem ser muito importantes. Eu não pensei, claro, que com isso que eu raciocino hoje, mas na época eu pensei alguma coisa assim. Eu entrei no meio dos dois, certo? Eles iam para o elevador, eu fui pela escada. Por quê que eu fui pela escada? Se eu fosse pelo elevador, eles me tiravam, né? Na verdade, eu não sabia que ele estava no 9º andar. Quem me falou foi o Marco Antônio, que era lateral esquerdo do Vasco da Gama. Acho que é isso mesmo, era lateral esquerdo do Vasco da Gama, grande lateral. E aí, eu perguntei para ele, falei assim, como é que é o nome do homem que eu falei? Everaldo, não. Marco Antônio. Marco Antônio. Everaldo era o do Grêmio. Aí, eu falei com ele, falei com ele, escuta, eu quero entrevistar o Pelé. Ele falou, rapaz, não tem jeito não. Eu falei, não, eu vou entrevistar, me fala onde ele está. Aí ele falou assim, meu filho, ele está no 9º andar. Aí pega o elevador, eu falei, se eu for no elevador, eles me tiram. Você não é de ver que eu subi até o 9º andar, certo? Cheguei até bufando de tão cansado que eu estava, né? Aí cheguei, já liguei o gravador e fui dividir a entrevista que os dois grandalhões estavam fazendo com ele, certo? Eles até pararam a entrevista. Para mim, pararam a entrevista, não. E eu fui fazer as perguntas, e como eu sabia que eu tinha que ser muito rápido, eu falei para ele assim, falei, Pelé, eu estou sabendo que o Moacir Franco vai gravar uma música sua. É verdade? Na hora que eu falei isso, os olhinhos do Pelé brilharam, sabe? Então, por quê? O Pelé era louco para cantar. Ele era louco para cantar. Inclusive, eu encontrei uma foto, que o Moacir é de lá, né? Moacir Franco é de Tiltaba também. Vamos tirar aqui o Roberto Carlos, depois você fala com ele. Então eu preciso ser mais rápido, né, na minha fala. Não, é porque você citou aqui o coisa, vamos ver se dá para pegar, ó. Mas antes, eu posso falar? Pode falar. Só para fechar esse caso da entrevista, aí eu perguntei para ele, a música dele chama Cristina. Cristina, lembra aquela esquina? E aí vai. Tá? Ele gosta de música, né? Então, ele me atendeu, eu fiz a entrevista com ele. A hora que eu terminei a entrevista, estava saindo assim, um cara chegou perto de mim e falou assim, você sabe com quem que você dividiu essa entrevista? Eu falei, 2 brancões que estavam lá. Ele falou, você sabe quem que é aqueles brancões? Eu falei, não tenho a mínima ideia, cara. É o Bob Moore e o Bob Charlton, da seleção da Inglaterra. Onde é que eu fui parar? Eles estavam fazendo uma entrevista, parece-me que pela revista Times, pelo jornal Times, alguma coisa assim. Então, essa foto do Moacir Franco aqui, você vai me desculpar, mas eu não consigo lembrar o nome desse senhor. Eu sei que eu vou até botar ela aqui de novo para ver se a gente consegue pelo menos mostrar. Desculpa, eu tirei. Já rolou, né?
Aí, meu querido, o Moacir Franco, ele falou para mim, falou, João, eu vou te ajudar na sua campanha política, aí, em Uberaba. E eu falei, tá mentindo para mim, né? Ele falou, não, eu vou te ajudar. Eu falei, não, não vem não, porque eu não dou conta de pagar. Ele falou, quem falou em pagar? Não falei isso? Aí eu falei, não, eu pensei até que ele estava brincando, né? Moacir é uma pessoa querida, né? Aí acabou que ele veio mesmo. E, então, o Moacir falou assim, pode avisar para essas velhas aí do Uberaba, lembra quando ele gostava de falar isso, né? Olha para essas velhas aí do Uberaba. Que eu tô indo para lá. Eu vou passar na casa delas aí, eu vou andar com você nos bairros e tal, e andou realmente, sabe? Me ajudou bastante. Aí as pessoas ligavam na rádio e ligavam também no jornal de Uberaba, porque o Fabiano Fidelis era candidato a deputado comigo, né? Ele era candidato a deputado federal e eu a estadual. Olha aí como é que... o Fabiano Fidelis do jornal de Uberaba. Jornal de Uberaba, sabe? Aí ele falou assim, pode avisar para o pessoal na rádio e avisar também no jornal do Fabiano, certo? Que eu vou na casa dessas velhas, vou dar um beijo na boca dessas velhas, pode avisar, certo? Aí eu fiquei com tanto medo de realmente anotar, sabe? Mas ele falou assim, ô João, tem muita gente aí? Eu falei, você tá doido, tem gente demais, né? Aí ele falou assim, então prepara que eu vou ir, eu vou andar com você a partir das 7 horas da manhã até às 11 horas da noite. Olha, e ele fez isso? Ele fez. Só que é o seguinte, meu querido, o Moacir Franco chegou, teve uma constipação tão grande nele, que ele não conseguia cantar. A voz dele não saía. Ele ficou tão arrasado, sabe? Aí, então, até aquele menino lá, o Zé da farmácia lá, como é que é o nome dele? O Edson, da farmácia, que pediu para ele cantar uma música. Ele falou assim, ô cara, eu não dou conta de cantar, sabe? Não, só um pedacinho. Aí ele fez. E esse senhor aqui, a família dele, foi um dos que pediu que eu levasse o Moacir Franco na casa dele, porque ele estava assim, numa situação muito... Mas o Moacir é absolutamente fantástico. Ele é fantástico. Eu vejo você, às vezes, no Facebook, ele tem um canal também no Instagram, no Facebook, né? Até hoje. Você sabe que eu nunca acompanhei? Mas está na mão aí, eu vou te passar o endereço e você acompanhar. E aí, nós fomos lá, nesse senhor que ele falou, eu não sei nem se ele morreu, certo? Mas acredito que, pelo tempo que foi essa gravação... Pelo tempo dele aqui, eu acho que ele já está no plano espiritual. Eu tiro o troço aqui toda hora, Alex. Aí, meu querido... Mas aqui você pode falar, ficar à vontade. Não pediu para desligar o ar? Agora mesmo a gente liga o ar. Assim. Aliás, eu vou aproveitar enquanto você está contando, eu vou servir um cafezinho para nós, tá bom? Pode continuar. Pode. Aí, esse senhor... A família falou que ele não queria morrer antes de conhecer o Moacir Franco. E como o Moacir Franco falou que vinha aqui em Uberaba, ele pediu para ir lá, a família pediu. Então, aí eu passei para o Moacir Franco e tal, né? Infelizmente não deu para fazer todo mundo que pediu, que queria ir lá. Mas para esse aí foi. Aí o Moacir, você precisa ver o tanto que o Moacir Franco brincou com ele, sabe? E foi realmente assim, muito emocionante. Eu fiquei muito feliz. Você tem contato com o Moacir ainda? Agora, é uma pena, eu não lembro o nome desse senhor. Eu tenho uma ligeira lembrança, uma vaga lembrança, de que ele morava na Rua Portugal, no bairro do Fabrício. Mas eu não tenho certeza. Então, fiquei muito feliz. Ele foi em outras casas. E a hora que chegou, ele esteve lá na casa do Edson, né? Foi lá na casa do Edson. Ele foi em muitas casas, certo? Esses dias no Facebook, várias pessoas que viram a foto, falam, João Batista, Moacir Franco esteve na minha casa, te agradeço muito. Pedir para o pessoal aí, que porventura esteja assistindo aí o programa, que se tiver alguma história, deixa aí no comentário. Você tem contato ainda com o Moacir, não? O Moacir fez recentemente uma participação numa novela da Rede Globo, mostrando que é um talento eterno, né? Não, e ele também fez um filme, né? De grande sucesso, inclusive ganhou como melhor interpretação.
Mas, ó, tem gente que fala assim, o João Batista é amigo do Moacir Franco. Eu nunca fui amigo do Moacir Franco. Meu negócio eu era fã do Moacir, quer dizer, sou fã Então, do hoje, Moacir até hoje. Lá em São Paulo, eu ia muito a São Paulo, eu ia nas gravadoras e tal, ia nos programas de TV, e lá em São Paulo, tinha um cara na Rádio Bandeirantes chamado Toninho. Eles tinham um time de futebol e jogava todo dia. Aí, numa das muitas vezes que eu fui, Moacir Franco falou para mim, João, tal hora assim, nós vamos estar jogando a bolinha, passa lá. Aí eu fui, sabe? Fui pra... E o time do Moacir Franco estava perdendo feio, sabe? Aí ele falou assim, escuta, todo mundo fala que você joga bem, é verdade? Eu falei assim, é verdade, eu jogo bem. Aí ele falou assim, então você vai entrar no nosso time, que nós estamos perdendo o jogo. Ô, João, você é bom de bola mesmo? Você era bom de bola mesmo? Você já viu falar num tal de Pelé? Oh. Não tem nada a ver um com o outro. Teve o episódio que eu gravei aqui junto com... Foi muito bacana, do professor João Pontes. Ele é presidente do Clube do Choro, lá de Florianópolis. E ele é uma figura muito interessante, um engenheiro elétrico, doutorado na França, mas apaixonado por música também, assim como você. No meio da conversa ele falou que ele era bom de bola demais. Aí, outro que eu entrevistei aqui, que é o Dr. Zé Humberto Henriques. O Dr. Zé Humberto Henriques tem 409 livros. E você ainda achou espaço para me entrevistar depois dessas importâncias todas? Mas é uma importância querida. E ele falou para mim, inclusive tem uma linha que une todo mundo, viu? São tudo mentirosos, que tudo bom de bola. Você era bom de bola mesmo, João? Eu era bom de bola. Só para você entender, o meu apelido era Babá. Tudo bem que algumas pessoas não sabem quem é o Babá hoje, mas o Babá foi um dos maiores jogadores da história do Flamengo e do Vasco da Gama. E ele era baixinho. E eu sempre fui baixinho. Mesmo quando eu cresci, eu continuei baixinho. Aí, então, todo mundo me botava apelido de Babá. E o Moacir Franco, esse dia lá em São Paulo, jogando contra o time do Toninho, era uma rivalidade entre ele e o Toninho. Toninho era um cara da produção dos programas de auditório da Bandeirantes e era o cara da confiança do Moacir Franco. Aí, cara, o time dele estava perdendo. Ele falou assim, vamos ver se você presta mesmo. Entrei, fiz 3 gols. Eita, maravilha! Mas você sabe o que acontecia? Cada boa jogada que eu fazia, o gol passava, ele me entregava um pouquinho de caipirinha. Eu nunca bebi na minha vida. É mesmo, João? Eu fiquei louco. E aí você foi... Mas louco. E você tomava a caipirinha? Como é que foi isso aí, rapaz? Que história mais... tomava? Aí acabou, né, o jogo e tal, fomos lá para a casa dele, ele morava lá no Morumbi. Se você perguntar para mim onde é que o Moacir Franco mora hoje, eu não sei, entendeu? Porque muita gente que eu falei, o pessoal pensa que eu sou amigo. Não, eu sou fã. Sou fã, certo? Ele sempre me tratou como amigo. Eu fico com muita distinção, né? Com muita distinção. Eu fico muito feliz. Aí, meu querido, acabou e tal. Ele falou, agora vamos lá para casa. Vamos lá, chegamos lá. Ele falou assim, João, pega um short. Olha, veste o seu short. Eu falei, que short? Você está achando que eu trouxe short para cá? Eu só vim de cueca, né? Aí ele falou, mas você não vai entrar pelado na piscina, né, João? Tá cheio de mulher. Ai, aí eu falei, não vou não, pode ficar tranquilo. Aí ele falou, não, vai sim. Aí falou assim, Guto. Ah, o Guto era o filho dele, né? Falou assim, o seu calção serve para ele. O Guto eu acho que era da minha idade, viu? O Guto sempre foi muito velho. Era o Dudu Ferreira. Aliás, eu quero prestar uma grande homenagem ao meu irmão Dudu Ferreira. Era meu diretor de TV. Tudo que eu aprendi de televisão foi com ele. Eu quero prestar uma homenagem. Você sabia disso? Fazendo 3 anos que ele já partiu para o plano espiritual. Quero deixar aqui meu abraço a todos meus queridos amigos, Cláudia, as filhas dele, a Paula, a Renata, a Melina, e os netinhos também do vovô Bigode. Meu irmão querido. Tudo que eu aprendi, você lembra, né, disso? De que a gente aprendeu junto com
com televisão foi ele. Ele foi um grande produtor, foi produtor de novela da Rede Bandeirantes de TV, trabalhou na Globo também, mas trabalhou na Rede Tupi de televisão. É o grande irmão. Só que eu queria que você mostrasse essa foto aqui, porque eu não sei se você já recorda disso daqui. Isso aqui era o quê? Uma divulgação do Sérgio Reis, é? O Sérgio Reis foi do Sérgio Reis eu já tive mais uma afinidade até do que com o próprio Moacir Franco. Porque o Sérgio Reis ele me visitava muito lá em Ituiutaba e, graças a Deus, nosso programa era um programa assim, com muita audiência, e os artistas, quando iam a Ituiutaba, eles me visitavam muito no programa. Tem gente que fala assim, você tem muita foto com artistas e tal. A maior parte dessas fotos, Guti, é coincidência, porque eu nunca tirei foto dos artistas, eu mesmo, certo? Os fotógrafos eram meus amigos, e eles é que tiravam e mandavam as fotos para mim. E essa do Sérgio Reis, essa foi no estúdio da Rádio Cancela de Ituiutaba. Não, isso aqui já foi aqui, desculpa. Essa aqui foi aqui, da Rádio Sociedade, tá? Porque quem está do lado, desculpa, de novo eu tirei o troço daqui. Tá o Zé Carlos Topato, né? Eu, com essa carinha de menininho, né? E o Sérgio Reis, no vigor da sua juventude, grande sucesso. E o Sérgio Reis foi um cara que me ajudou muito também, sabe? Sempre me prestigiou. E quando eu ia a São Paulo, ele me levava já nas gravadoras. Ele é que abriu as portas das gravadoras para mim, lá na verdade. Por exemplo, o Newton César é de Ituiutaba. E eu não fui assim tão chegado no Newton César quanto fui chegado aqui no próprio Sérgio Reis. Eu pensei que essa foto é uma que estava o João da Praia, aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Lembra dessa música? Lembro. Então, esse João da Praia, quem divulgou ele muito também foi o próprio Sérgio Reis. Infelizmente, foi embora. João, nós já estamos chegando aqui num momento para a gente arrancar. Quando você está vendendo alguma coisa, você quer tirar o escorpião do bolso das pessoas, né? Aqui eu quero tirar os segredos. Acho que é importante a gente conversar sobre o seu período político, o deputado João Batista Rodrigues. De repente você se candidata a deputado. Eu me recordo vagamente, mas pela informação que eu pesquisei, eu não estava aqui provavelmente na época, ou eu estava, ou foi depois, mas foi pelo PDT primeiro, é isso? Pelo PDT. Me conta essa história. Como foi ser deputado? Antes de ser candidato a deputado, eu fui candidato a prefeito, né? Fui candidato a prefeito. Na época, eu lembro que eu fiquei em terceiro lugar, o Hugo foi eleito prefeito, o segundo colocado foi o Silvério Cartafina. Então, terminou a eleição, o José Raimundo Jardim era presidente do PDT, e aí ele me chamou para ser candidato a prefeito, e automaticamente, como a campanha para prefeito foi muito boa, foi espetacular, emocionante, sabe? Sem gastar um tostão. Pois é, como é que era? Hoje tem o tal do como é que chama? Como é que chama, Alex? Ajuda. Ajuda financeira. Você fala o fundo eleitoral. Fundo eleitoral? Fundo eleitoral. Que dá dinheiro para o cara trabalhar, né? É fundo envergonhoral. Envergonhoral. Quero ouvir sua opinião. Você viu o que eles estão fazendo agora, né? Você está dizendo. Voltando a aumentar o dinheiro do fundo eleitoral. Isso é uma pouca vergonha. Sabe? Infelizmente. Eu acho o seguinte, que num país onde tem a internet, hoje não tem desculpa mais para o cara fazer propaganda em rádio, em televisão. Os políticos não precisam. A internet é a maior divulgadora que tem hoje. A própria prefeitura municipal, ela não precisa fazer propaganda hoje, propaganda paga. Ela pode fazer todo o trabalho dela pela internet.
pega o dinheiro da propaganda e leva para uma creche, leva para uma casa de caridade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou servir de advogado do diabo aqui nessa Sim. história. A gente tem a impressão, eu pelo menos tinha a impressão de que a internet era um território livre e barato. Deu para entender que a propaganda e a divulgação é muito mais barata do que era antigamente. Sim. Mas hoje tem o tráfego pago, tem tudo e tem o gasto também. E se você não gastar dinheiro com propaganda, onde que vai esse pessoal? Vai trabalhar com o quê? Pois é a mesma coisa do cara falar sobre... Eles vão ficar sem trabalho. Eu acho que é uma judiação, mas e aí? Não. O que eu quero dizer é o seguinte, a campanha eleitoral, ela precisou ter o horário eleitoral pago, sabe? Tudo bem. Eu acho que se vai sair na Globo, na Bandeirantes ou não sei o quê, eles têm que pagar mesmo, não é? Afinal de contas, existe muita pessoa trabalhando. O problema é que, com o advento da internet, isso hoje é perfeitamente dispensável. Perfeitamente dispensável. A internet abriu portas que antes não tinha. Qualquer um hoje pode fazer uma campanha decente utilizando-se da própria internet. É nesse sentido mais entendi. que eu falo, sabe? Quer dizer, você tem uma vitrine mundial a partir da palma da tua mão. Muita gente não vai gostar do que eu vou falar. Mas, por exemplo, prefeitura, normalmente, quando o cara ganha a eleição, o cara quer saber quanto que vai ter o dinheiro para o jornal dele, quanto de dinheiro vai para a rádio, quanto vai para a televisão. Na minha concepção, a prefeitura não deveria fazer propaganda mais em rádio, jornal e televisão. A internet é de graça. Certo? Mas e como vão sobreviver as rádios? Como vão sobreviver os jornais? Mas a rádio tem que vender propaganda para o mercado. A prefeitura, ela não é o mercado, certo? A prefeitura tem dinheiro do povo ali, do contribuinte, e ele deveria realmente ser aplicado única e exclusivamente para aquilo que era interesse comum. Entendi. Sabe? Lamentavelmente não é assim. Rapaz, você não vê esse pessoal ficar falando aí que o Lula gastou tanto, fulano gastou tanto, o Geisel gastou, todo mundo gastou muito dinheiro, não é? Então, hoje ninguém tem essa desculpa. Isso é igual, por exemplo, o cara sair daqui e ir lá em Brasília para votar um projeto. Ele não precisa sair de casa hoje. Ele pode votar pela internet. Aliás, eles votam quando é conveniente, né? Quando é conveniente. Quando é conveniente, eles votam. Aliás, no período da pandemia, tudo foi feito pela online, né, João? Então, meu querido... nós estávamos falando, era da minha campanha, né? Da sua campanha, que foi uma campanha sem nenhum tostão. Uma campanha maravilhosa, eu me emocionei demais, sabe? Nós não tínhamos dinheiro mesmo, nós não tínhamos camiseta para dar para o eleitor, sabe? E aí alguém fala assim, João, mas como é que você perdeu a eleição para prefeito e para a reeleição de deputado? Eu não sei. O Bolsonaro, por exemplo, é acusado de ter duvidado das urnas, né? Da forma de apuração lá, qualquer coisa assim. Muita gente me falava no dia da eleição, principalmente na eleição para prefeito, dizer o seguinte, não, na eleição para deputado, até que prefeito eles não lembravam disso, não. O cara chegar para mim e falou assim, você sabia que os caras lá preenchem os votos em branco para o candidato que eles querem? E eu falei, para com isso, rapaz, ninguém vai fazer isso, não. Ele falou, João Batista, você é inocente demais, certo? Se você perguntar para mim hoje, João, você acha que você ganhou a eleição para prefeito? Eu acho que eu poderia ter ganho, mas acho que perder para o Hugo por uma diferença tão pequena naquela época já era uma grande conquista para mim. Já era uma vitória, né? Agora, a minha candidatura para deputado, eu não sei se eles vão chamar o rapaz lá do Supremo Tribunal Federal para mim, certo? Mas se alguém perguntar, eu acho que eu tive mais votos do que apareceu. Ah, você fala na última... A eleição, ainda no papel. A reeleição. Para mim, a reeleição. A sua reeleição, a primeira campanha sua, o sufrágio era no papel. Você chegou a pegar as urnas eletrônicas? Em 2018 você foi candidato, não foi? Na minha candidatura para prefeito,
para deputado, era papel ainda, não era? Era papel. Então, se você me perguntar assim, você acha que tirar a sua reeleição? Pode ter tirado, mas como eu não tenho prova nenhuma, eu não tenho certeza, então eu não posso falar. Né? É claro, a gente. Aí você vai perguntar para confia, mim, né? você fez um bom trabalho como deputado, como é que você não conseguiu a reeleição? É exatamente por isso, porque eu sempre fui contrário a gastar dinheiro em campanha política. Sempre fui contrário e sou contrário até hoje. Esse dia alguém perguntou, se você fosse candidato hoje, você teria dinheiro para fazer campanha? Não, eu tenho disposição para fazer campanha. Dinheiro eu não tenho e jamais eu compraria um voto de alguém. Pois é, aqui até tá mostrando aí, Adilson, não sei se você consegue mostrar, consegue? O seu pleito foi em 91 a 95, é isso? Eu nem lembro a data, mas... 90. Foi eleito em 90. A posse foi em 91. Ah, entendi. Tá lento, acho que a internet está meio ruim para passar essa câmera, né, Adilson? Pode cortar. 92 foi para deputado. Foi a que eu... Não, a reeleição foi em 94. A eleição foi em 90. Ah, tá. Então, você me desculpa, mas eu não lembro mais. Tá bem distante. Então, mas eu fiquei muito honrado, muito feliz pelas votações que eu tive. E alguém pergunta assim, ô João, você trouxe o conservatório para Uberaba? Quer dizer, trouxe não. Aliás, um dia o Eurípides Kreide foi para a televisão e ele ficou muito magoado porque alguém falou que eu trouxe conservatório para Uberaba, sabe? E ele ficou magoado porque ele sempre teve uma amizade, não vamos dizer assim, muito profunda, mas a gente era amigo, né? Que eu falei a respeito do conservatório que não era verdade. Ele até deu uma entrevista na televisão. Falei, Kreide, mas eu nunca falei que eu que trouxe o conservatório. Porque quando eu vim para Uberaba, já tinha o conservatório. Eu consegui, foi a construção do prédio, do conservatório de Uberaba e o de Tuiutaba também. Olha que bacana. Certo? Então eu me sinto honrado. Escola Boulanger Pucci, fui eu que consegui a construção. Escola Edith França, no Santa Maria, fui eu que consegui. Qual foi a outra? O CAIC, certo? Aquela escola lá do... Como é que fala? Ela era aqui na praça do Grupo Brasil? Não, Grupo Brasil para lá. Escola Brasil. Certo? É aquela escola lá do... Próximo ali da Guilherme Ferreira, me esqueci o nome dela. Boulanger Pucci. Boulanger Pucci. Também fui eu que consegui. Aí alguém fala assim, João, como é que você perdeu a reeleição se você foi o melhor deputado que o Uberaba teve nos últimos 30 anos, na época? Eu falei, eu não sei se tem esse tanto de ano que vocês falam, não. Certo? Mas que graças a Deus eu consegui. Filomena Cartafina, fui eu que consegui também a construção. Filomena. Construção não. O asfaltamento duplicado de lá. Aquele asfalto da Universidade até a BR-050 também foi emenda minha, certo? Infelizmente, o prefeito não quis me dar o ganho, certo? Não quis te dar o crédito. Não quis me dar o crédito, certo? Não me deu o crédito. E, lamentavelmente, teve uma época que teve um cidadão de Uberaba que mentiu a meu respeito, dizendo que eu votei contra a Universidade de Uberaba, certo? Se eu votei, eu queria saber cadê o voto que eu votei. Porque alguém deve ter como comprovar. Naquela época ainda os votos eram contados no papel. Né? Nunca votei contra. Só que eu faço a seguinte pergunta. Quem fala que eu votei contra deveria mostrar o papel. Certo? O João Batista, nunca votei contra. Infelizmente... Isso comprometeu campanha, mentira, essas não, coisas. Você precisa ver. A imprensa de Uberaba inteirinha me metia o pau diariamente, sabe? E, então, ficou parecendo... Eu fui agredido na época por um cidadão, quer dizer, um mau político, né? Entendi. E muita gente adorou aquilo, inclusive companheiros meus de rádio, dizendo que o João Batista apanhou do fulano de tal. Quer dizer,
o fato do cara me agredir, para eles, não tinha importância nenhuma. Mas era muito mais fácil falar que o João Batista apanhou do que propriamente o João Batista foi agredido por alguém que mentiu a vida inteira e que, infelizmente, também, os eleitores de Uberaba elegeram esse homem várias vezes. Certo? Aí o cara fala, não, mas se elegeu porque é bom. Eu não sei. Infelizmente, o eleitor, às vezes, ele é mais ruim do que o próprio político. Se a gente olhar o que acontece hoje pela internet, dá para você perceber. O pessoal quer a treta, né? Quer ver a treta e nem sempre. E esse é um problema muito sério para quem está aí do lado da telinha aí, pela responsabilidade disso. Eu quero aproveitar nesse preâmbulo aqui e deixar meu abraço, meus respeitos ao Eurípides Craide, foi muito companheiro do meu pai, meu Alexandre Saad, um período muito bom. Não, né? eu particularmente, eu devo muito ao Eurípides Craide. Quem abriu as portas para mim das secretarias em Belo Horizonte foi o Craide. Inclusive, uma história minha de Ituiutaba, eu levei alguma coisa para o hospital lá. Não tinha lá alguma coisa e eu consegui. Só que é o seguinte, era o último dia do governador, que o Craide era amigo dele, inclusive foi companheiro, certo? E o Craide abriu as portas para me conversar com o secretário e ele liberar esse trabalho que eu fiz para o Hospital São Joaquim de Ituiutaba. Sabe? Eu consegui isso para Ituiutaba antes de ser deputado, porque foi o Craide que me ajudou com o governo na época. Você vai começando a pegar o gosto assim, pela política. Eu quero entender, só para ficar claro aqui, mentiram que você foi contra a universidade? Era contra a Uniub? Só para a gente entender aqui. Não. Universidade estadual. Houve uma campanha na época que o Uberaba, o Estado de Minas Gerais, poderia ter 12 segmentos da universidade estadual. Seria o UENG. Da UENG, certo? Foi para Frutal, que eu sei que... Aí já são outros caminhos, certo? A verdade é o seguinte... O deputado Narcio Rodrigues, inclusive, vou trazer aqui, que é um grande amigo meu. Então, se a imprensa de Uberaba, por exemplo, que eu nunca tive assim, muitos amigos na imprensa, porque eles não me tinham como companheiros de profissão. Eles me tinham como aquele cara que era concorrente deles. E alguns se deixaram levar por questões pessoais, e às vezes até, eu não sei se vendidamente ou não, ou se apenas por ignorância, eles preferiram pegar a mentira que um cara contou a respeito do João Batista Rodrigues e jogar na imprensa. A imprensa todinha falava... Tinha gente que falava de mim aqui 24 horas por dia. Lamentavelmente, política tem dessas coisas. Hein? Inclusive, a única coisa diferente que tem é que botaram um novo nome para mentira, né? Eles colocaram um nome americano em inglês, fake news. Aproveitando até essa prosa nossa aqui, eu quero que você me diga, se possível, como você vê o quadro atual de Uberaba. Na última vez que você participou de um pleito, você era do PSDB. Sempre buscou um lado social, né? E eu quero que você me faça um panorama. Como você vê hoje nossa trajetória, nossa estrutura, a prefeitura, o governo atual e o quadro que está se construindo aí? Depois você fala do Brasil, você fala também de Minas do Brasil, eu quero ouvir. Não, o quadro nacional, infelizmente, está muito ruim, porque ficou polarizado entre o Bolsonaro e o próprio Lula. E eu acho que o povo brasileiro perdeu a oportunidade, talvez até, de colocar alguém diferente. Na época, para mim, o diferencial era o Partido Novo, certo? Que ela trazia uma mensagem diferente em relação às demais. O que eu acho ruim é o seguinte: o cara ganha a eleição, ele não consegue trazer só o pessoal, por exemplo, da confiança dele. Aí ele quer trazer os que foram adversários. Mas não traz no diálogo, traz na base do compra tudo. Né? A emenda tal vai dar tanto de emenda para os deputados.
Ontem eu vi uma notícia, Sempre parece... tem uma moeda de troca. Moeda de troca. Cargo. Não, hoje eu vi isso. uma notícia ontem dizendo que eles querem aumentar de novo como é que fala o troço do dinheiro da campanha eleitoral? Fundo. O fundo partidário. Eles estão querendo aumentar de novo. Meu querido, isso é uma pouca vergonha. O povo não deveria pagar para o político se eleger. Ao contrário, estou aqui falando de novo da internet. Existe a internet, não precisa ter dinheiro para o cara pagar o caminhão de som. Mas hoje o que a gente percebe é que a internet está tomando um espaço como aconteceu antigamente com a questão do rádio, né, da televisão, e estão surgindo novas profissões, novos profissionais que vivem disso, né? Aproveitando esse gancho, eu quero até a sua opinião também sobre o que você acha que vai acontecer. Porque antigamente falava que o rádio ia acabar, né? E não acabou, o rádio é uma força. Você acha que a televisão vai acabar? Porque hoje ninguém não assiste mais televisão, todo mundo procura a sua entrevista, vai no podcast. Aliás, aproveito para chamar para vir aqui assistir. Assina aí o nosso No Cuco do Mineiro, deixa um like aí, vamos crescer junto. Você acha que vai acabar? Eles falaram isso em várias oportunidades, certo? O rádio nunca acabou. E ao contrário, muita gente fala assim, o rádio acabou. Não acabou. A internet, ela deu ao rádio, recursos que ele precisava de 15, 20 repórteres. Hoje ele não precisa mais. A internet traz tudo para ele, certo? Então, eu não sou bom de internet, mas quem sabe usar a internet, eu acho que até agora a melhor rádio que sabe usar a internet aqui é a Rádio Jovem Pan. Certo? A Jovem Pan, ela soube aproveitar esse diferencial. Ela agregou. Todo mundo falava que com o advento da televisão, o rádio ia morrer. Sabe que nós temos uma pessoa fantástica lá na Jovem Pan, né? É a Lívia Zanolini. Não sei se a Lívia vai estar assistindo, mas se ela estiver assistindo, nossas homenagens. É um orgulho da nossa terra, filho de João Amaro, professor de português, além de ser um advogado, uma figura do movimento espírita aqui, fantástico. Um grande orgulho para a nossa terra. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Como você quer ser lembrado? Ao João, o que, além de... Eu já começo dizendo que nós podemos agradecer o impulso na educação que você deu. A educação é fundamental para o bem viver. E aproveitando, aliás, você sabe que você vai ter que tirar o passarinho da casinha, né? Pois é. Mas antes de tirar o passarinho da casinha, eu queria que você falasse, porque isso aqui é uma entrevista importante que vai ficar eternizada. Eu quero que você deixe aqui uma mensagem e depois de falar o que você quiser, o microfone é seu, quero que você tire o passarinho da casinha. Eu não sei especificamente o que eu gostaria de falar, mas eu gostaria muito que as pessoas, elas realmente parassem com esse negócio de propagar rivalidades políticas. Eu acho que o quadro político de Uberaba, concorrendo à prefeitura municipal, foi muito ruim, sabe? Entendi. Eu gostaria muito que as pessoas boas, quando eu digo boas, não é no sentido da filantropia, não, mas boas em qualidade, sabe? Em competência e, acima de tudo, numa prestação de serviço social, sem dar a impressão para as pessoas que o governo está fazendo um grande favor. Porque vai ter a bolsa tal, vai ter não sei o quê. Não. Se o político não pegasse o que não era dele, você pode ter certeza, não tinha uma pessoa passando fome no Brasil, no mundo. Entendi. Né? Então, ao invés de nós ficarmos brigando nessa linha, eu gostaria que as pessoas de bem, que elas não abandonassem o direito de participar da política. Quase ninguém hoje quer entrar em política por causa da sujeira que existe, da pouca vergonha. Parece que a principal qualidade hoje de um político é não ter qualidade. É faltar aquilo que é mais importante no homem, que é o brio. Né? Aqueles que não querem participar, de repente, podem
E deverão ser governados por aqueles que querem, E né? quem se omite, ele aceita tudo aquilo que está sendo imposto. Então, houve uma época que era muito comum você ver grandes empresários serem candidatos a prefeito, a governador e tal. Hoje, tem muitas pessoas que têm vergonha disso, sabe? De ser político, porque político, o sinônimo natural é daquele que pratica a má política, não é? E eu gostaria muito que as pessoas de bem não deixassem realmente de voltar a provocar a esperança no seu semelhante. E sabe o que mais? Tirar da política aqueles que querem usar a inocência do cidadão, a pureza do eleitor para benefício pessoal. É isso que precisa fazer. Muito bem. Muito bom depoimento. Agora, está na hora de você tirar o passarinho da casinha. Pode ir lá. Ficou frisado? É preciso que eu fique em pé, tanto faz? Frisado em mim, não. Aí, esse pequenininho. Ah, tá. Agora, puxa. Ó! E ficou bonito, cara. Olha lá, que bacana. E você paga cachê para ele? Rapaz, ele canta, você viu? Ô, João, Oi. eu preciso te agradecer, viu? Pela oportunidade de você ter vindo aqui. Eu que Pedir agradeço. desculpa por tanta correria e tantas coisas que às vezes a gente passa por algo. Agradecer também o Alex, que te acompanhou. Mandar um abraço para a dona Romilda. E, sobretudo, o Adilson aí, que é um guerreiro para a gente lutar com essas histórias, essas prosas nesse episódio de hoje. E dizer que nós temos muitas outras histórias. Eu quero te ouvir, estou vendo suas opiniões. E Deus te abençoe hoje e sempre. Eu também quero agradecer muito a oportunidade e dizer o seguinte: pedir primeiro desculpas por ser tão prolixo. Imagina. Nós tínhamos tanta coisa para falar e eu acabei, como é que fala, massageando mais o meu ego do que às vezes até respondendo aquilo que você gostaria de saber. Mas eu queria te fazer um agradecimento especial, sabe? Eu tinha colocado um quadro no Facebook, minhas fotos, como é que é? Minhas fotos, minha vida, minha história. E quando você mostrou essas fotos aqui, você não sabe o tanto que isso me deixou feliz. Ah, que bacana. Porque essa aqui é a parte da minha história em que realmente eu tive uma participação muito grande em diferentes segmentos da sociedade, não só de Uberaba, como também de Tuiutaba, que é a minha terra natal. Então, meu querido, eu estou muito agradecido, pode ter certeza. Tá? Muito obrigado. Deus te ajude. Assim seja para todos nós. Eu posso fazer um pedido? Por favor. Me chame outras vezes. Já está convidado. Já está convidado. Obrigado. Obrigado, João. Eu que agradeço.